Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Ainda de pé, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 1. Enquanto você procura o texto, quero louvar a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui por mais esta vez, para juntos glorificar o nome do Senhor. Louvar a Deus pelas pontes que Deus colocou em nosso caminho. Pastor Cleiton Simões, Deus abençoe. Apóstolo Valdivino, são homens que eu tenho muito apreço, uma amizade muito grande. O Cleiton já conheço faz uns 10 anos, o apóstolo uns 8, né? E inclusive até mandei uma foto pro Cleiton, que eu estava ainda novinho, ainda sou novo, né? Tenho 24 anos, mas bem novo. E tirei uma foto com o senhor. Deus abençoe. Bom, apóstolo, admiro muito o senhor. Que Deus possa abençoar toda a sua casa, também a bispa. Tenho aqui alguns amigos pregadores, quero louvar a Deus pela vida de todos eles. Pastor Charles. Pastor Charles me deixou no estreito hoje. Vou pregar Pastor Charles. Eu tenho uma admiração muito grande. Que Deus abençoe. Também o homem de Deus que leia, todos os homens de Deus, Pastor Moisés, todos que aqui estão, que Deus possa abençoá-los grandemente. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 1, verso de número 23. Quem encontrou, diga amém. Texto que diz assim, João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, 23. Disse: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhes e disseram-lhes: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fecha os teus olhos. Senhor, ó Deus e ó Pai, diante da tua presença que nós estamos, nós queremos, ó Deus, sentir a tua presença, queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Pai, sermos cheios do teu Espírito. E eu quero pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor fale com o teu povo. Eu não quero pedir nada mais e nada menos que, Senhor, fale com o teu povo. A tua palavra diz, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Que o Senhor possa alimentar o teu povo, que o Senhor possa falar conosco, e você se assenta dando glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto interessante em toda a sua totalidade. Haja vista, nós lemos aqui o Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista João. E este João, que é diferente quando apresenta Jesus, e também nas suas histórias, nas suas parábolas, é aqui que você vai ver algumas parábolas ou histórias do decorrer da caminhada de Cristo, que você não vai ver em outros evangelhos, ou melhor, em outros evangelistas, ou no escrito de outros evangelistas, como por exemplo, a história do paralítico do tanque de Betesda, até mesmo a história de Lázaro, um clássico, quando Deus manda que removam a pedra, e Deus grita: Lázaro, sai para fora. E quando nós estamos diante do texto em que ora nós acabamos de ler, nós percebemos também expressivas exclusivas a respeito de João, o Batista. João, o evangelista,
vai ser rico em detalhes quando vai apresentar algumas expressivas deste homem chamado João Batista. E o que me chama a atenção e o que Deus preparou para o meu coração é apresentar aqui um pouco da história deste homem. Este homem que foi profetizado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto. Ele mesmo vai dizer que ele é o homem que foi profetizado por Isaías. E ele mesmo vai dizer no versículo 23, que ora fizemos menção: eu sou a voz que clama no deserto. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que João era resultado de profecia. Uma profecia que demora aproximadamente 600 anos antes 600 anos antes de João se manifestar, mas vai acontecer e vai se concretizar, porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, tudo aquilo que Deus fala, Ele realiza. Além de João ser resultado de profecia, João também é alguém que o seu nascimento foi resultado de oração. Além de resultado de profecia, ele também é resultado de oração. A história vai dizer que o seu pai Zacarias era um homem que servia no templo como sacerdote, e anos antes de João nascer, ele orava por um filho. Ele pedia a Deus que lhe desse o futuro da sua geração, ou a sua descendência. Mas a Bíblia vai dizer que passa-se os anos, passa-se o tempo, e este homem chamado Zacarias, com a sua mulher Isabel, não vai ter filhos, ele não vai gerar. E a Bíblia diz que na sua velhice ele entra no templo para oferecer um incenso de adoração, e quando ele está adorando a Deus, o anjo aparece perante ele e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. O que me chama a atenção é que Zacarias pede para Deus um filho, e Deus lhe manda um profeta. Zacarias pede para Deus um filho, e Deus manda para ele alguém que vai marcar uma geração. Zacarias pede para Deus um filho, e Deus vai lhe mandar um profeta, um homem de Deus, uma voz que clama no deserto. Porque assim, a tua oração pode até demorar a ser respondida, a tua oração pode até demorar para que Deus a responda, mas quando Deus for responder, Ele vai surpreender a sua casa. Quando Deus for responder, Ele vai surpreender a sua história. Mas João, este João Batista, além de ser resultado de oração, resultado de profecia, é alguém que nasceu em um período difícil. Por mais que ele nasceu debaixo de uma promessa, por mais que ele nasceu debaixo de oração, por mais que ele nasceu num período ou num momento em que ele foi profetizado, ele vai nascer em um período de crise. João nasce no período do governo do imperador Herodes, num período em que Israel estava sendo cativo do povo romano. Israel vai passar por pelo menos 3 cativeiros, 3 principais cativeiros, diga-se de passagem, porque ele vai passar também por outros. Mas o primeiro cativeiro é o cativeiro egípcio, segundo cativeiro, o cativeiro romano, terceiro cativeiro, que é o conhecido, ou melhor, segundo cativeiro é o babilônico, e terceiro, que é o conhecido, é o cativeiro romano. Do cativeiro egípcio, Deus levanta o remanescente chamado Moisés. Do cativeiro babilônico, você vai ver que Deus levanta homens de Deus, dentro da quais nós conhecemos como Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ezequiel. Mas o cativeiro romano é diferente destes cativeiros que ora nós conhecemos, porque o cativeiro egípcio escraviza Israel e aprisiona Israel e torna Israel escravos de trabalho. Cativeiro babilônico também a mesma coisa. O povo de Israel vai ficar cativo, vai ficar trabalhando para o povo da Babilônia, e trabalhando e sendo escravizados. Mas a Bíblia diz que o cativeiro romano, diferente destes outros cativeiros, é diferente porque Roma não vai escravizar o povo de Israel, Roma não vai aprisionar o povo de Israel, Roma não vai fazer com que o povo de Israel viesse ter trabalho escravo. Mas em contrapartida, o homem que governa, o homem que
traz o povo de Israel para ser cativo, ele traz pelo menos 2 cativeiros a Israel. Primeiro cativeiro, que é o cativeiro político. Segundo cativeiro, que é o cativeiro espiritual, ou cativeiro no templo. Por quê? Cativeiro político, porque ele toma a cidade e agora ele não deixa que os líderes de Israel tenham fala, ele não deixa que os líderes de Israel tenham governo. Este homem chamado Herodes o Grande, que vai tomar Israel, ele vai cuidar de Israel de uma forma que Israel não tem que se preocupar com comida, com vida financeira, mas vai tomar conta da política daquela época. História bíblica vai dizer que este homem foi inteligente, construiu o porto de Cesareia, fortaleza em Masada. A Bíblia diz que ele vai construir estâncias hidrominerais em Jericó. Ele vai fazer uma reforma dentro de Israel, a fim de ganhar o povo, a fim de conquistar o povo, para que o povo viesse obedecer às suas ordens. Não obstante disso, este homem a qual vai liderar o povo de Israel, chamado Herodes o Grande, ele também vai reformar ou reconstruir o templo. Ele vai fazer com que o templo ficasse bélico e muito mais bonito do que já era. A história vai dizer que este homem reforma o templo de uma forma que ele faz com que todas as portas, exceto a porta formosa, viesse ser coberta de ouro. A história diz que ele contrata aproximadamente 4.000 homens para que viessem trabalhar no templo, para que quando o templo viesse ser visitado, o templo pudesse ser bem recepcionista. A história vai dizer que este homem chamado Herodes, ele reforma o templo de uma tal forma que, segundo Joséfo, o templo brilhava ao meio-dia, e se alguém fitasse os olhos no templo, seria ou ficaria cego. Se fitasse os olhos no templo por aproximadamente 5 minutos, tinha o perigo de ficar cego. E além de reformar o templo, ele não vai permitir que os sacerdotes ou os homens que foram levantados por Deus da linhagem de Arão, tribo de Levi, trabalhem no templo. Ele vai instituir homens por sua vontade ou por sua influência. Ele não vai dizer: não, vocês da linhagem de Levi vão continuar cuidando do templo. Pelo contrário, ele vai levantar homens para cuidar do templo. Este homem era inteligente, porém maligno. Ele era tão maligno que dos 10 casamentos matou pelo menos 9 de suas mulheres, que dos 10 casamentos matou quase todos os seus filhos, que da sua família ele não deixou quase ninguém vivo, por medo de ter o seu trono usurpado. A história bíblica vai dizer que é nesse período em que vai nascer João Batista, e João Batista era filho de sacerdote. Sendo ele filho de sacerdote, também está excluído, não pode exercer o ofício no templo, não pode trabalhar cuidando do templo. A história vai dizer que João Batista nasce nesse período do imperador Herodes o Grande, num período em que ele está vivendo politicamente bem, que o templo está reformado, que o templo está belo, que a política está cuidando muito bem da cidade, mas ele vai viver um período de exclusão, e segundo os historiadores, ele vai viver no deserto, entre os essênios, homens que também foram excluídos do templo, ou excluídos do ofício sacerdotal. A história vai dizer que João Batista então vai viver no deserto. Ele tinha promessa, mas vai viver no deserto. Ele tinha chamada, mas vai viver no deserto. Ele tinha uma promessa de Deus, era a resposta de oração, mas vai viver no deserto. E a história bíblica vai dizer em Lucas capítulo 1 e versículo de número 80, que este João que vai viver no deserto, ele não vai só estar no deserto, porque parece que nós olhamos para João agora e dizemos: João foi excluído, vai dar mal na vida dele. João foi excluído, vai dar mal para o ministério dele. Ele não vai crescer, não vai prosperar, não vai conseguir fazer nada. Mas Lucas capítulo 1, versículo de número 80 vai dizer: e João crescia e se fortalecia no deserto. Eu vou dizer de novo para a gente começar a entender a mensagem e já partir para o final. João crescia
crescia e se fortalecia no deserto. Por quê? Porque João estava debaixo de uma promessa. João era fruto de oração. João não era qualquer pessoa que estava no deserto. Eu vou dizer isso daqui para alguém. João não era qualquer um que estava no deserto. João não era qualquer pessoa que estava no deserto. Primeiro, ele era resultado de uma promessa divina. Segundo, ele era fruto de oração. Terceiro, quando o anjo aparece a Zacarias, ele vai dizer: este menino vai ser cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. E o que você está querendo dizer, pregador? Que quem tem promessa não depende do ambiente para crescer. Que quem tem promessa não depende de QI para crescer. E nem muito menos de uma carteirinha dizendo é sacerdote ou não é. Tiraram a autonomia de João para ficar no templo, mas quando ele vai para o deserto, Deus diz: vai crescer, vai prosperar, vai crescer, vai prosperar. Eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer para alguém: ainda que você tenha sido excluído, ainda que você tenha sido deixado de lado, porque eu estou pregando para alguém aqui que duvidaram da sua chamada, duvidaram do seu ministério, duvidaram da promessa de Deus na tua vida, mas Deus me traz aqui, Urimidere e Assúria. Eu já estou começando a sentir algo aqui para dizer para alguém: a chamada é maior que o deserto, a chamada é maior que esta prova, a chamada é maior do que o ambiente. Se possível, pegue na mão de alguém que está do teu lado aí agora, por favor. Pegue na mão de alguém que está do teu lado aí agora. Pegue na mão, pegue na mão. Eu estou cansado, peguei uma gripe forte esses tempos atrás, mas eu vou profetizar. Eu disse para o Moisés: eu vou segurar um pouco, porque eu não sei se eu acabo a mensagem, porque eu estou cansado, mas já empolguei. Eu vou dizer para alguém aqui: o ambiente não forma, o ambiente não garante chamada de ninguém, o ambiente não garante ministério de ninguém. Não é porque fulano está lá ou fulano está cá que Deus vai levantar, vai erguer, ainda que você não esteja aqui. Mas eu tenho certeza que tem muitos ali embaixo que Deus usa igual, que Deus chamou igual, que Deus faz igual. Por quê? Porque chamada não depende de ambiente. Apóstolo, João foi excluído. Pastor Cleiton Simões, João foi deixado de lado, perdeu, não tem carteirinha sacerdotal, vive no deserto, não tem como ser sacerdote. E alguém está dizendo assim: já era. Alguém está dizendo para aqueles sacerdotes desinstituídos: não exerce função, porque quem manda aqui é Herodes. O QI é muito forte, aqui a influência é grande, então você não pode, vai ter que ficar de fora. Aí a Bíblia diz que este Herodes morre, e quando João vai exercer, ou vai começar a exercer o seu ministério, porque João nasce no período do governo de Herodes, mas ele vai começar a exercer o seu ministério, Lucas capítulo 3, no período de outro imperador. A história vai dizer que quando ele vai começar, vai iniciar o seu ministério, aproximadamente perto dos 30 anos de idade, a história vai dizer que além do imperador continuar influenciando o povo, e os filhos deste imperador Herodes estar presidindo, ou estando como presidentes ou como prefeitos de algumas cidades, a história vai dizer que João vai ter que enfrentar 2 sumos sacerdotes, ou ele vai iniciar o seu ministério no período em que 2 sumos sacerdotes estão cuidando do templo. A história vai dizer que estes 2 sumos sacerdotes, Lucas capítulo 3, verso 2 ou 3, eles eram Anás e Caifás. Segundo a história, eram parentes, e a história vai dizer que neste período em que João inicia o ministério, em que ele vai viver ainda debaixo do cativeiro romano e debaixo de uma influência espiritual, a história vai dizer que este João, ele vai continuar um ministério no deserto,
Porque a cidade está sendo influenciada pelo templo, a cidade está sendo influenciada pelos políticos, e ainda por cima, o rei ou o imperador daquela época, com Anás e Caifás, vão desenvolver uma tática a fim de atrair o povo e fazer com que o povo viesse ouvi-los. A história bíblica vai dizer que no cativeiro babilônico, a Arca da Aliança, que era o símbolo maior do templo, ela é perdida. E segundo a história, e agora na reforma do templo, como não tem arca e como não tem como exercer uma função correta sem a arca, porque a arca era o símbolo maior da presença de Deus naquela época, a história vai dizer então que eles colocam uma pedra no Santo dos Santos, o véu continua, e então não dá para visualizar a pedra que está no lugar da arca. E aí o rei, junto com Anás e Caifás, desenvolvem a tática: olha, a ordem de Deus é para que entrem uma vez por ano, para oferecer o incenso de adoração, para oferecer o sacrifício, mas a ordem vai mudar. Agora vocês podem entrar todos os dias dentro do Santo dos Santos. Por quê? Porque a arca já não está mais lá. Se entrarem em pecado ou não importa, a arca não está lá. Se entrarem com a vida santa ou em pecado, não tem problema, a arca não está lá. E a Bíblia diz que eles começam a entrar todos os dias, eu vou dizer de novo, todos os dias, a fim de impressionar quem estava olhando lá de fora do templo. Dizia: não, estes homens aí, eles foram chamados por Deus, porque estão entrando no templo, saindo do templo, entrando no santo, saindo dos santos, e nada acontece. Eles são santos, são homens de Deus, mas mal sabiam eles que estavam vivendo de aparência. A história diz então que este João Batista inicia o ministério no deserto, porque João estava olhando e dizendo: eu vou iniciar o ministério onde eu estou habituado, eu vou iniciar um ministério onde eu fui preparado e tenho condições de iniciar. João não quis começar lá no templo, João não quis começar na cidade, João não quis começar no meio do povo. Ele diz: eu vou começar onde eu tenho condições de começar, porque é melhor começar num lugar onde você tem condições do que pular etapa e se frustrar lá na frente. É melhor começar no lugar onde tem condições e ser bem sucedido do que para ir para um lugar que Deus não te quer. É por isso que tem gente que se frustra, é por isso que tem gente que desiste, porque está pisando aonde Deus não chamou para pisar, está querendo ir aonde Deus não falou para ir. Deus está dizendo: comece aonde eu te chamei para começar. João sabia que lá na cidade tinha templo, tinha beleza, tinha ibope, tinha mídia, mas Deus disse: você é a voz que clama no deserto. Aí ele disse: então eu vou começar no deserto, vou começar aonde Deus me chamou, porque é melhor começar no lugar onde Deus te chamou do que para ir para um lugar que você não tem condições de ir. Vai quebrar cara, vai se frustrar, vai se decepcionar. E Deus está dizendo: começa no lugar onde eu te coloquei. A história vai dizer então que este João começa pregando no deserto. Só que eu vou dizer uma coisa aqui: os cultos dos sacerdotes davam 500, 10 mil, 20 mil, não imagino a quantidade, mas imagino que seja grande. E de repente João começa a pregar no deserto, começa a fazer sucesso, Deus começa a abençoar. Os cultos sacerdotais, imagino, tinham 10 mil, caiu para 9, 9 mil caiu para 8, 8 mil caiu para 7, 7 mil, 6, 50, 10. Aí os sacerdotes começaram a dizer: o que é que está acontecendo? A gente faz culto muito bem, a gente tem tudo aqui, tem o templo, tem a beleza do templo, tem o brilho do templo, a gente tem vestimenta do templo. E sacerdotes, sumo sacerdote, se vestia muito bem, linho fino, púrpura, escarlate, abaixo da vestimenta uma outra feita de linho fino, na cabeça um turbante escrito santidade ao Senhor, nos ombros 2 estruturas que tinha 2 pedras contendo o nome das 12 tribos de Israel, e a pedra se chamava ônix, brilhava no peito um peitoral, e na frente do peitoral 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que na orla da vestimenta 2 especiarias, que eram as romãs e os sinos dourados. Imagina a beleza! Só que de repente o culto começou a esvaziar. E eu imagino um olhando para o outro dizendo: o que é que está acontecendo? E a notícia começou a surgir:
Começou a surgir entre os fariseus, começou a surgir entre as classes religiosas daquela época. Chegaram no ouvido de Anás e Caifás: é que o povo está saindo da cidade, está saindo do templo. Para ir para onde? Para ir para um lugar deserto. Deserto mas lá tem templo igual tem aqui? Não. Lá tem alguma coisa bonita, revestida de ouro como o templo? Também não. Mas lá tem alguém vestido de linho fino, púrpura, escarlate? Lá tem alguém belo igual a gente? Também não. Mas quem é que está lá, que está chamando a atenção do povo? É um homem. Mas qual é a vestimenta dele? Pelo de camelo. Mas o que ele tem? Não tem templo e não tem nada. Ele prega no deserto, na beira de uma margem de um rio. Mas o que ele faz? Eu não sei. Eu só sei que quando ele abre a boca, eu só sei que quando ele abre a boca, eu só sei que quando ele abre a boca, a gente começa a sentir algo diferente. É um arrependimento, é uma vontade de se converter, é uma vontade de fazer algo diferente. Eu vim aqui na autoridade de Deus para te dizer: o que vai garantir sucesso na tua chamada, o que vai garantir sucesso no teu ministério, não é o nome, não é o templo, não é o QI, não é o quem te indica, mas é a unção, é a unção, é a unção. Quem quer a unção de Deus, levante a mão aqui. Emidaia. Eu já estou vendo alguém levantado ali sentindo Deus. Eu já estou vendo outro ali pulando sentindo Deus. Deus me traz aqui para te dizer: o que vai garantir teu sucesso na tua chamada é a unção de Deus, é a unção de Deus, é a unção de Deus. Levante a mão para cima, por favor. Por um minuto eu quero profetizar que uma unção de Deus vai descer sobre a tua cabeça, que uma unção de Deus vai revestir a tua vida aqui hoje, que uma unção de Deus vai revestir o teu ministério aqui hoje, que uma unção de Deus vai revestir a tua vida aqui hoje. Meu Deus, aonde tem um crente com a mão levantada aqui, da planta dos pés, elebai o semidaia ao alto da cabeça, enche, enche da tua presença, enche da tua unção. Agora, seja cheio 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 da presença agora. Sucesso no ministério, deu ibope, multidão no deserto para ouvir quem pregava. Sacerdotes estão lá e começam a disputa, um querendo chamar atenção. Só que interessante, pastor Charles, é que eles não gostavam de João, eles não suportavam João, mas sempre iam ouvir João pregar. Porque quem tem unção pode até não ter bons amigos, mas vai ter que ter respeito. Herodes, o prefeito da época que matou este homem chamado João Batista, ele não queria matar, porque respeitava a unção. Porque quem tem unção de Deus pode até não ser muito bem amado por alguns, mas vai ter que ser respeitado por todos. Eu estou profetizando na vida de alguém aqui. A unção de Deus vai gerar respeito na tua vida. A unção de Deus vai gerar respeito no teu ministério. A unção de Deus vai gerar respeito na tua chamada. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus que estão tentando entender o que é que vai fazer para sair do disse-me-disse, o que é que vai fazer para sair dos apontamentos. E Deus está dizendo: você não vai fazer nada. Continua buscando, continua sendo cheio, continua buscando, continua sendo cheio, continua buscando, continua sendo cheio. E encerro aqui a mensagem agora. João fez sucesso no ministério. João explodiu, estava bem, estava estourado na mídia. Só que o texto em João capítulo 1, versículo de número 23 vai dizer que olharam para João e disseram: João, quem que é você? A gente quer saber o nome, porque está pregando muito, está cheio de Deus, está fazendo coisa boa. Aí João vai dizer: eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Elias, mas dá o teu nome pelo menos. Eu não tenho nome, porque quem tem propósito pouco se importa com o nome, quem tem chamada pouco se importa com o nome. Aí João diz: eu sou a voz que clama no deserto,
Porque quem é chamado por Deus não está se importando com mídia, não está se importando com aplauso. Quem tem chamada de Deus, ele se importa com propósito. Ele se importa com propósito. Ele se importa com propósito. Se alguém tem propósito de Deus aqui, excluíram ele como sacerdote, excluíram ele de entrar no templo. Quem é que não queria entrar no templo, vestir vestimenta sacerdotal? Só que o texto diz que João, nessa feita, ele é interrogado. E o texto vai dizer que ele diz que não é sacerdote, não é Elias, ou melhor, não é profeta, não é Elias e nem é o Cristo. E ele diz que ele é uma voz, nem o nome dele ele fala. E o texto vai dizer então que ele diz: mas há um no meio de nós. Ele não conhecia Jesus, mas ele diz: há um no meio de nós, que eu não sou digno sequer de desatar a correia das suas sandálias. O texto vai dizer, eu li aqui, se você parar você vai lembrar. No outro dia, depois que João foi interrogado e disse isso, quem é que aparece para ser batizado? Aleluia! Quando João olhou, ele não viu o homem apóstolo, ele viu o Cordeiro. Teve gente que não entendeu, mas eu vou dizer de novo. Quando ele abre os olhos, ele não vê um homem, ele vê o Cordeiro. Sacerdote, quando ia sacrificar, ele sacrificava para a remissão ou para cobrir os pecados um cordeiro, e o sangue do cordeiro era símbolo purificador do pecado perante os sacerdotes e perante o povo. Agora olha só o que Deus vai fazer. Tiraram a sua carteirinha, João? Tiraram. Tiraram você de fora do templo, João? Tiraram. Abandonaram você no deserto? Abandonaram. Fica tranquilo, você não vai apresentar o cordeiro animal, mas eu estou levando o cordeiro incorruptível. Eu estou levando o cordeiro que não vai cobrir o pecado, mas que vai tirar o pecado. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Encerro aqui agora. Ainda que te deixaram de lado, ainda que você pense que não vai dar certo, que o teu ministério não vai fluir, Deus está dizendo: eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar. E se alguém acredita na honra de Deus, aplauda o nome do Senhor.